O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita faz, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede Santa Rita de Comunicação, a você ouvintes da Rádio Web Ativa Comunicação, também da página do YouTube, Paróquia Santa Rita Batatais. Meus irmãos, minhas irmãs, o resumo desta primeira leitura, ele vai simplesmente também falar sobre a caridade. Falar do bem que nós devemos fazer para com o próximo, de modo generoso, gratuito. Assim, nós entramos na sintonia com o Senhor, que ama todos aqueles que sabem partilhar, que sabem doar com alegria. E o Senhor, nesta primeira leitura de hoje, vai falar claramente isso. Aprendamos a praticar as nossas obras sem nada esperar em troca, lembrando que a nossa alegre generosidade vai agradar o nosso Deus. Deus ama quem dá com alegria, quem partilha, quem faz o bem, quem faz a caridade. São Paulo aqui nesse texto, ele nos conscientiza de que Deus se agrada, se alegra quando nós somos generosos, pois esta é uma forma de nós sermos também, darmos o nosso agradecimento a Deus. Diante de tudo aquilo que Ele nos concede, dá gratuitamente a nós, Ele fica alegre. É uma maneira no qual nós estamos retribuindo o nosso agradecimento quando nós partilhamos, quando nós dividimos com aquele que passa, às vezes, mais necessidades do que nós.
Assim, São Paulo, ele nos convida a termos também esse coração generoso, sem pensar nem constrangimento, ou seja, dar com alegria, sem constrangimento do coração, é partilhar o que possuímos com um propósito fiel também de contribuir para o bem da promoção do próximo. Quando nós ajudamos o outro, nós estamos dignificando a vida humana, ajudando. Assim, aquele que faz a doação, também receberá a graça de Deus para que tenha tudo e ainda tenha de sobra para toda obra boa. Pois a colheita, ela é sempre dimensionada na proporção do que foi plantado. Se nós doamos, um determinado produto, Deus vai ser generoso para conosco, Então, se nós plantarmos e formos generosos, plantarmos aí 10 pés de abacate, quando crescer, vai ter muitos frutos generosos. Você partilhou, deu aquelas sementes para alguém plantar, ela vai plantar e vai colher muitos abacates. Então, a colheita, ela é dimensionada sempre na proporção do que foi plantado. Se eu faço doação grandiosa, com certeza você é uma árvore, é como se fosse esse abacateiro que vai distribuir muitos frutos para saciar a fome de outros, não é o bem. Então, se nós partilharmos muito, a graça de Deus também será bastante. Quando a nossa doação, quando o nosso gesto, quando a nossa solidariedade é feita com alegria e colocada nas mãos do Senhor, Ele sempre se encarrega de multiplicar em bênçãos as graças que voltam para nós. Cada vez que somos generosos, Deus mais derrama a sua bênção. Por quê? Porque isso agrada a Deus. Ele mesmo multiplicará as sementes da nossa oferta em nosso próprio proveito, a fim de que nos sobre muito mais ainda, para que possamos semear mais, distribuir mais. É só fazer a experiência, é só conferir. Quanto mais nós doamos, quanto mais nós partilhamos, quanto mais nós somos generosos, mais Deus vai abrindo as portas. Eu entendo isso perfeitamente. Quanto mais a gente faz a doação, depois de alguns dias, o Senhor está sendo retribuído. O Senhor retribui a você pelo teu gesto. Quantos momentos na nossa vida, quem faz essa experiência, sente a presença de Deus, sente aquela alegria interior, sente o toque de Deus, assim, olha, como eu fui bom para com esse, Deus agora me retribuiu em dobro para com aquele. Faça a experiência, se você não fez. A nossa natureza humana decaída pelo pecado original nos leva a temer o futuro e assim faz com que tenhamos gestos limitados, estreitos no ato de partilhar com o próximo. Nós muitas vezes pensamos muito em nós e esquecemos os outros. E aí, porém, a palavra de Deus hoje está dizendo para você, faça a experiência. Aquele que dá a semente ao semeador e que dá o pão como alimento, multiplicará as nossas sementes e aumentará os frutos da nossa justiça. Deus vai ser sempre generoso para com você. Confie na providência divina de Deus. Você vai ajudar o próximo e Deus vai te retribuir muito mais. E Deus vai fazer com que você colabore em construir o mundo mais fraterno, mais humano. Já no Evangelho de hoje, o mestre aqui também mais uma vez está ensinando a praticar as boas obras de modo discreto,
sem buscar elogios. Então, o Pai Celeste, que vê tudo, sabe e há de recompensar aquilo que é feito em segredo. Meu irmão, minha irmã, Deus vê tudo aquilo que é escondido. Não precisa você doar um saquinho de arroz ou um óleo e botar na rede social para todo mundo elogiar. Não precisamos de elogio desse tipo. Nós precisamos entender que Deus está olhando. E não é as curtidas que você recebe que faz a diferença, mas é a tua ação, porque Deus vai dar a retribuição. Deus vai ver tudo. Por causa da nossa fraqueza humana, nós temos a tendência de fazer o bem visando ser apreciados pelos outros, querendo ser vistos, admirados, elogiados. É aqui o Evangelho está dizendo, Jesus está ensinando aos discípulos, não é o padre que está falando isso, porque alguns podem pensar, é o padre que está falando isso. É o Evangelho. Jesus está ensinando hoje os discípulos a praticar as boas obras de modo discreto. Ele vê. Então, no entanto, Jesus aqui nos ensina uma maneira muito simples para que as nossas ações de justiça sejam recompensadas por Deus. Não é? Não estou dizendo que é errado, às vezes, você chamar uma campanha, fazer uma campanha, publicar. Mas às vezes, tem muita gente que quer fazer, muito mais propaganda dela própria, que é boazinha, do que o gesto que fez a diferença na vida daquela pessoa. E Jesus está dizendo aqui no Evangelho, vamos fazê-lo em segredo, escondendo tudo no nosso coração, pois Deus vê o que está escondido. Para isso é preciso estar atentos, estar atentas, senão ficaremos sempre vivendo naquela pastoral do elogio, naquela dinâmica dos aplausos, e nos entristecemos quando fazemos alguma coisa e as pessoas não venham nos dar os parabéns ou afagar o nosso ego. Jesus está dizendo, cuidado com isso, porque tem muita gente que está preocupada no sentido não somente de fazer o bem e de ajudar o outro, mas nós vivemos numa sociedade onde as pessoas sempre querem levar vantagem e elas perguntam, o que eu vou ganhar com isso diante da sociedade? Não é? Nós temos que fazer sim, mas Jesus está aqui nos orientando nessa caminhada. Quando nos deixamos recompensar somente por Deus, que está escondido no profundo do nosso ser, as nossas obras, mesmo que não sejam vistas pelos homens, pelas internets da vida, têm um perfume agradável a Deus. E por elas receberemos sempre a recompensa do alto. Por isso, a esmola, a oração, o jejum são atos concretos que devem ser regidos pelo nosso coração e não pelo nosso exterior. Fazer para aparecer, isso não é fazer por amor, é o que Jesus está dizendo. Deus vê o coração e a recompensa nos será dada por Ele se nós agirmos por amor a Ele, se fizermos com o intuito de sermos vistos pelos homens, nós teremos a recompensa dos homens, criaturas limitadas que julgam pelas aparências. Então, isso fica muito claro para nós nesse Evangelho, porque nós somos também discípulos e discípulas de Jesus. O Senhor nos conhece por inteiro e sabe de todos os motivos pelas quais nós agimos. A esmola que nos dá deve ser colocada nas mãos do Senhor, por amor a Ele. Nada é nosso, porque o Senhor é o doador de tudo. Deus doa tudo para nós, inclusive a nossa própria vida. A nossa oração, portanto, meu irmão, minha irmã,
deverá ser feita na intimidade com Ele, que conhece a intenção pela qual nós também oramos, e assim a nossa oração terá valor, irá nos amadurecer e nos fazer dar frutos. Que nós possamos também ser discípulos da oração, do jejum também. O jejum que nós praticamos também deverá ser ofertado ao Senhor por amor, como sacrifício de louvor a Ele. Renunciar a alguma coisa, um determinado tempo, fazer essa renúncia é uma forma de jejuar. Quem sabe não falar mal dos outros, não julgar os outros, não assistir, quem sabe, as novelas durante o mês, quem sabe, e assim por diante. É a maneira da gente jejuar também, fazer jejum das coisas do mundo. Portanto, o jejum que praticamos deverá ser ofertado a Deus, ao Senhor, por amor e como um sacrifício de louvor a Ele. O que você prefere agradar? Vem a pergunta do Evangelho. Prefere agradar mais a Deus ou aos homens? Quando você faz uma boa ação, você se preocupa em que todos saibam ou você faz discretamente? Qual é a sua atitude quando está jejuando? Você faz jejum? Renuncia a alguma coisa? Você gosta de provocar elogios? As pessoas costumam elogiá-la? Como você se sente quando isso acontece? Então são questionamentos que o Evangelho de Jesus hoje Ele apresenta a nós para que possamos crescer na dinâmica da caridade, de fazer o bem por amor aos outros e amor a Jesus. Quem faz ao próximo, faz a Deus. Que não sejamos nós, homens e mulheres, que queiramos fazer as coisas somente para estar em destaque. Não. O que tem que estar em destaque é o amor e a caridade e o saber partilhar a partir de nós. Como Deus partilhou até mesmo o seu único Filho Jesus, onde entregou, morreu na cruz para te salvar. E nem por isso Deus fez propaganda disso. Deus apenas revelou o seu amor na presença do seu Filho, que doou a sua vida para nos salvar. Recebemos muito de Deus. E o que você devolve a Deus em favor daqueles que precisam de você? Pense nisso.